Olá, boa tarde. Hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Será que temos o que comemorar? O Brasil é um dos piores lugares do mundo para se nascer menina, segundo um relatório da Anistia Internacional. 13 mulheres são assassinadas por dia no país. Por quê? São mulheres. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Somos a maioria da população brasileira. Estudamos mais, ganhamos menos e ocupamos poucos cargos de chefia. E como se não bastasse, temos que conviver com uma cultura machista que ainda não entendeu o porquê da nossa luta. Igualdade no mercado de trabalho, liberdade sexual e autonomia para se comportar e se vestir. Atitudes que deveriam ser normais, mas que ainda geram discussão entre homens e mulheres em pleno século XXI. O machismo é uma coisa entranhada na nossa sociedade. Principalmente faculdade, o pessoal chega e fala, ai, menina, não é tão inteligente. Desrespeitam muito por causa da vestimenta da mulher. Eles não aceitam a equiparação salarial. Os homens precisam ser menos ignorantes. A desigualdade entre gêneros e a violência contra a mulher estão bastante presentes no nosso dia a dia. 8 em cada 10 brasileiros reconhecem o problema, de acordo com uma pesquisa realizada com 1.800 pessoas entre 16 e 30 anos. Além de ser inegável, a percepção sobre o machismo é percebida como algo negativo para 79% das pessoas. Mas um dado chama a atenção. O problema é sempre do vizinho. 84% acreditam que o machismo existe, mas só 24% reconhecem o machismo em si mesmos. Ainda de acordo com a pesquisa, 31% dos homens dizem que gostariam de não ser machistas, mas não sabem bem como agir. E 24% deles afirmam que no meio de outros homens não têm coragem de defender as mulheres. A mudança começa quando o silêncio termina. 54% dos homens que disseram ter abandonado uma atitude machista atribuíram essa mudança a um diálogo com uma pessoa próxima. Evitar o preconceito e a violência é um trabalho que começa na infância. Está precisando, de fato, construir novos referenciais de masculinidades, né? Os homens precisam pensar em alternativas não violentas para o desentendimento, para os conflitos do cotidiano. E para falar sobre como combater o machismo, recebemos a pedagoga Viviana Santiago, gerente de gênero da Plan International, e a socióloga Sandra Alberral, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas. Você pode participar aqui da nossa conversa com as suas perguntas e comentários, que pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, Dia Internacional da Mulher. Temos o que comemorar? É uma reflexão necessária, né? Quando a gente pensa que nós partimos de uma situação, né, muito mais violenta, né? Nós partimos de muito menos direitos, né? Então avançamos, né? Mas eu sempre gosto de dizer que nós ainda não chegamos lá. Né? Hoje nós temos alguns direitos e vivemos um momento em América Latina e no mundo que é um momento muito contraditório, né? Os direitos que foram garantidos para as mulheres, eles estão ameaçados. Então, dá a entender que parece que a sociedade não pensa que eram direitos, né, para as mulheres, no momento que se ameaça economicamente, que se ameaça com outros grupos que alcançam o poder. Então, nós temos o que comemorar, porque a luta das que vieram antes de nós garante que nós estejamos aqui. Mas ainda há muito a ser feito, ainda morremos por sermos mulheres. Sim. Apenas por sermos mulheres. Exato. E acho que é preciso mesmo frisar que é um dia de luta, não é um dia, não é simplesmente um dia restringir, é um dia de comemoração, né? Um dia de dar presentes, é um dia de luta, de marcar... Luta que deve ser diária também, né? Que deve ser diária, mas é interessante a gente observar que são mulheres indo para a rua hoje, em vários lugares, justamente para mostrar que essa luta, que existem muitas questões ainda que precisam ser enfrentadas, né? Nós não chegamos ao que queremos, ao que seria uma sociedade justa, onde essas mulheres, onde nós todas devemos ter os mesmos direitos e ser bem tratadas, né? Agora sim, é uma luta muito antiga, mas agora, né, que parece que as mulheres estão se unindo cada vez mais, elas têm as redes sociais a favor aí para que as nossas vozes atinjam o maior número de pessoas possíveis. Tem outro lado aí que a gente ouve, mas porque é Dia da Mulher, essa história de novo, a violência contra a mulher, né, para com esse mimimi. O que dizer
para essas pessoas? É um convite, né, para que a gente perceba a vida como ela está, né? A gente tem uma forma de ver que se torna uma forma de não ver muitas coisas, né? A realidade, ela fala, mas a gente vive um movimento societário de naturalizar a violência. A violência é como nós somos, sempre foi assim. As violências contra as mulheres era só uma brincadeira, é só uma piada. As mulheres estão hipersensíveis, né? O que nós ouvimos o tempo inteiro. Então, torna muito evidente que parece que a gente vive numa sociedade que não quer nomear de violência a violência contra a mulher. Vai naturalizar os comportamentos masculinos agressores, vai naturalizar a invasão ao corpo, porque não entende que essa mulher é um indivíduo, uma sujeita, né? Então, eu começaria, né, com nomear, chamar as coisas pelo nome, desafiando as pessoas a perceberem isso. Eu acho que essa incompreensão também desse dia de luta está muito relacionado aos estereótipos que vão sendo agregados ao que significa o feminismo, né? Muitas vezes fazendo uma relação, uma oposição que não é real com o machismo, né? O feminismo é um movimento, é uma luta. O machismo é um comportamento. E essa rejeição, ela justamente mostra esse comportamento machista, né? De não reconhecer quais são os elementos que estão por trás Não reconhecer, de certa forma, é um recado, é porque não me interessa que haja mudança, de certa forma. Ou muitas vezes de desconhecimento mesmo, também. Né? A gente, ainda que, atualmente, os vários meios de comunicação têm trazido dados sobre o feminicídio, sobre o racismo, sobre a transfobia, que está relacionado à nossa agenda de hoje, às nossas lutas de hoje, muitas vezes essa discussão ela sai da pauta também, ela fica localizada num determinado momento. E a gente precisa falar disso, né? Para trazer maior compreensão e quebrar esse estereótipo que está relacionado às feministas como mulheres raivosas, como mal amadas, né? Lésbicas, né? Sempre associando, não, nós somos tudo isso sim. Né? Somos tudo e não é um problema. Né? Isso não é um problema. Eu vou só interromper um pouquinho a nossa conversa para chamar a nossa repórter, Laís Duarte, que ela é sempre assim, muito preocupada em mostrar essas injustiças. Ela está lá na Praça da Sé. Hoje, pelo mundo todo, em vários países, vão acontecer diversas manifestações. E uma delas vai acontecer aí na Praça da Sé logo mais. Não é isso, Laís? Boa tarde. Boa tarde, Andresa. Boa tarde para todo mundo. É isso mesmo, a gente não pode se calar, né? Hoje, no Brasil, essa manifestação, a Marcha 8 de Março, acontece em 12 estados e no Distrito Federal e também vai se multiplicar em 45 países a luta pelos direitos das mulheres. Aqui está marcado tudo para começar às 3 horas da tarde na Praça da Sé, que é justamente um cenário de tantas lutas na capital paulista. As mulheres devem sair daqui às 16 horas em direção à Praça da República. E as manifestantes pedem mais que igualdade de gênero. Elas também protestam contra a reforma da Previdência, que vai tirar o direito de tantas trabalhadoras, e também contra a violência contra a mulher. Andresa. Obrigada, Laís. Está aí o convite feito a todas. Hoje nós vamos focar, então, no nosso assunto aqui principal, o machismo, né? Vamos começar explicando o que é o machismo. É um comportamento, né, como a gente sabe, e que se origina muito da dificuldade de aceitar a igualdade entre os gêneros, né? Pressupõe uma superioridade masculina e isso orienta uma forma de perceber, construir e se relacionar com o mundo, né? Um mundo que não admite a igualdade entre mulheres e homens, um mundo que estabelece a inferioridade das mulheres e que vai construir essa superioridade, né? Então, é um comportamento que é socialmente construído. O conceito de gênero ajuda muito a gente a perceber essa construção social de diferenças. O problema é que começa na nossa vida tão cedo, que nos atravessa e aí nós pensamos que é natural, né? E eu acho que essa é a maior dificuldade para fazer um enfrentamento, né, ao machismo. É que a gente vive submerso numa cultura machista desde antes da gente chegar nessa vida, então a nossa relação com o mundo se dá a partir dessa lógica. E aí a gente não consegue entender que isso é uma construção social que traz benefícios e privilégios para traz inferioridade e desigualdade para outras, né? E que é construído. A gente começa a entender que é natural, que é porque os homens nascem assim. É o ponto esse. Quando a gente começa a perceber mais, a ler mais, estudar mais, a gente percebe o quanto é naturalizado, né? O quanto é enraizado na nossa cultura e a gente leva assim, é normal e deixa para lá. Quem nunca passou por isso? Aí
Vocês param um minuto para se dar conta, eu já passei por isso diversas vezes. Quem nunca passou? Mas a gente vai deixando, né, Sandra, como se fosse exatamente naturalizado. Isso é muito ruim. E é interessante a gente pensar que ele não é um comportamento que está atrelado só aos homens. Na verdade, é um comportamento que está na nossa sociedade, né? E ele acaba se reproduzindo nos vários espaços de socialização. Então, desde a família, a própria escola, nos espaços de sociabilidade públicos, no jogo de futebol, na maneira como a gente caracteriza as mulheres. Vou dar um exemplo muito básico, assim, que acho que muitas pessoas vão poder se identificar. Quando você tem filhos, menino e menina, né? Então, você vai estabelecer uma mesada para esse menino e essa menina. Em geral, o menino ganha uma mesada maior do que a menina, né? Sem nenhuma justificativa para isso, né? Ou quando nós temos uma festa, enfim, qualquer, uma festa que envolve a nossa família, em geral somos nós mulheres que nos levantamos para ir lavar a louça, ajeitar as coisas da casa, enquanto os homens ficam batendo papo e se sociabilizando, né? Então, esse machismo, ele está tão plasmado no cotidiano, ele é tão, às vezes ele parece velado, e ele está nessa sutileza, nesses pequenos comportamentos que vão se reproduzindo e que a gente precisa, tudo que é construído, a gente pode desconstruir, né? Acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer cotidianamente. Nós vamos fazer um intervalinho aqui, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. De dentro da série de programas especiais sobre a mulher, conversamos sobre como combater o machismo. Com a gente, a pedagoga Viviana Santiago e a socióloga Sandra Umberraum. Estávamos falando aqui, né, da questão do machismo no bloco anterior. Eu acho que vale a oportunidade para falarmos da diferença aí que existe entre o machismo e o feminismo, né? Que muitas vezes, né, vocês colocaram aqui, o machismo é colocar o homem de uma forma superior à mulher. O feminismo está pedindo por igualdade, não é? Exato. Ninguém está pedindo uma luta que ninguém quer brigar com ninguém, não é? Exato. E se tem a impressão que as pessoas leem o feminismo como um movimento de mulheres que agora querem dominar o homem, né? E explicitamente essa é uma noção construída, né? Que as pessoas, elas divulgam muito essa ideia de que as mulheres querem mandar, de que as mulheres querem oprimir. São mulheres raivosas, né? Como tu disseste, são mulheres mal amadas, mal queridas, que querem ocupar esse espaço, e não é. Né? Se trata exatamente da luta para que as mulheres sejam reconhecidas enquanto pessoas humanas, pessoas que têm direitos, né? E pautar que essa sociedade, essa diferença, ela foi construída, não existe uma diferença natural entre mulheres e homens que justifique, né, essa desigualdade, que justifique a inferioridade das mulheres, né? O feminismo evidencia isso. E acho que um ponto importante, que se nós olharmos hoje qual é a chamada para o movimento das mulheres irem para a rua, ele transcende até as questões específicas das mulheres, né? Ele traz isso consigo, mas também traz uma discussão sobre uma sociedade, né? Quando você entra em discussão a previdência privada, que vai afetar as mulheres, mas vai afetar a muito mais, né? Mostrando que nós, mulheres, temos capacidade, temos condições e direito de atuar na construção de uma sociedade mais justa para todos, né? A Suzy fala aqui, como lidar com o machismo velado e realizado pelas próprias mulheres no dia a dia? Aproveitar para engatar aqui que ela colocou, realizado pelas próprias mulheres. Existe mulher machista? Eu gosto muito dessa pergunta, porque ela me dá a oportunidade de propor uma reflexão, né, de que a gente entende o machismo pressupondo superioridade, né? Pressupondo uma superioridade e uma capacidade de exercer poder e dominação. Eu, particularmente, eu não entendo nenhum espaço da sociedade em que as mulheres ocupem esse lugar sobre os homens. Então, para mim, é muito difícil entender que uma mulher possa ser machista, mas eu entendo que ela pode reproduzir o machismo. De que forma? Né? Quando a gente vive nessa sociedade que submersa que estamos, né? E a gente recebe noções, recebe valores, então a maneira como nós olhamos as próprias mulheres, a maneira como a gente avalia os comportamentos e as práticas, isso está permeado pelo machismo. Até que a gente tenha a oportunidade de se revisitar e buscar outro paradigma. Mas isso é reprodução, isso não é produção, né?
Homens e mulheres são educados numa sociedade que é machista, né? Eu acho que isso também dá a oportunidade de a gente dizer, voltar à questão dessa desconstrução. Quer dizer, como é que a gente pode desconstruir esse machismo, né? Justamente na escola, na própria família, nos diversos espaços, indo para a rua, nas discussões de rua, nos coletivos de mulheres, envolvendo também os homens nessa discussão de como também esse machismo afeta os próprios homens. Faz mal a né? eles também, Sim, né? eles também eles também reproduzem esse machismo, mas eles também têm as consequências desse machismo em suas vidas, né? Então isso precisa ser discutido não como uma questão exclusiva das mulheres, né? A Ana, via Twitter, ela fala o seguinte: o absurdo é que o machismo é opção, você escolhe ser ou não. Igualdade é igualdade. Não precisamos disso, precisamos de ensinamento. Como ensinar, então? Eu acho que no caso, a não ser machista, como desconstruir esse padrão tão enraizado? É perceber que a gente faz isso até quando a gente pensa que não faz, né? E começa muito cedo na maneira como nós pensamos as crianças, na maneira como nós educamos meninas para cuidar, para brincar de casinha, para ocupar o cuidado da casa, como nós educamos os meninos para serem esses mini-homens, né? Predadores, com uma masculinidade e uma sexualidade que está ali pelo consumo dos corpos de mulheres, né? Isso tudo é educação. E a gente fazer a opção por uma outra educação em que a gente permita que meninas e meninos desenvolvam plenamente o seu potencial, é um caminho, né? A gente fez um exercício muito interessante na Plan de promover um desafio da igualdade, né? Promovendo uma campanha para apoiar família e escola. Tivemos muitas escutas, né? E também muitas construções de respostas, né? De perceber que isso já vem sendo ensinado. A maneira como a gente educa, lê livros, produz filme infantil, isso educa. Então, voltar a isso, né? Quer dizer, é uma questão, o sucesso dessa luta depende também de uma desconstrução do que é o masculino, não é, Sandra? No sentido de que acabar com isso, o homem é o forte, o homem não chora, o homem não demonstra emoções. Isso. Então, essa mudança também é necessária. Ela é super necessária, né? Você tem que desconstruir todos esses estereótipos que estão relacionados tanto às meninas como princesas, né? Não são nem como rainhas, né? São princesas, já é um papel secundário, né? E os homens com esse estereótipo de que eles têm que o tempo todo ser fortes, ser agressivo, o bom macho é aquele homem que manda ver, né? Como se costuma dizer, e isso precisa ser desconstruído. Mas eu queria dizer também, apontar uma outra questão. Quando nós falamos da desigualdade que afeta as mulheres, a gente precisa também pensar que mulheres são essas, né? Porque nós somos muito diferentes, muito plurais também, né? A minha condição de mulher branca, heterossexual, ela é completamente diferente da condição de uma mulher lésbica, negra, ou de uma transexual, né? E isso também a gente precisa dar visibilidade, porque é esse feminino desvalorizado na sociedade que também afeta diferentemente as mulheres e essa diversidade que nós representamos. Né? E se a gente não faz isso, a gente tem o risco de aprofundar essa desigualdade, né? Se a gente não especifica cada uma dessas mulheres. Exatamente. Agora, a gente fala assim, nossa, né? Por que é preciso falar e falar e falar? Porque é uma luta muito antiga, sim, tivemos conquistas aí, temos as nossas leis, a Lei Maria da Penha, que completou 10 anos, a Lei do Feminicídio, que é mais recente, tem 2 anos, mas aí a Sandra me traz aqui um exemplar da Fundação Carlos Chagas, que é da década de 80, de 1981, para ser bem precisa, e a gente dá uma olhadinha, ela trouxe para mim, eu dei uma olhada rápida aqui, é super atual, falando justamente dessa luta das mulheres, né? Para você ter uma ideia, tem aqui a capa, que é assinada pelo Enfio, o desenho do Enfio, e aí a mulher aqui olhando para o Cristo Redentor e perguntando, o senhor toma conta dele para mim enquanto eu vou trabalhar? Mais atual impossível, né? Todas as páginas aqui, parece que foi feito hoje, não é? Exatamente. Isso é um exemplo do porquê, né, que é preciso. Então, mudou muita coisa de lá para cá? Eu acho que a gente não pode dizer que falamos dessas conquistas, né? Mas por que é tão atual um exemplar da década de 80? Nós temos marcos normativos hoje que nos ajudam a lutar e a dizer, nós temos direitos, isso está na legislação. Mas eu acho que talvez nós tenhamos avançado pouco justamente no processo educativo, né, Viviana, que a gente está trazendo aqui. É um assunto que precisa estar na escola, né? É fundamental que esteja na escola, desde pequeno. Então, precisa estar na formação dos professores, né? Precisa ser discutido. Hoje, fortemente,
tem uma ação contrária a que isso seja levado para essa discussão, como se isso fosse descaracterizar a família. Na verdade, nós temos vários modelos de família, né? E a família tem o seu papel, mas a escola, os coletivos têm um espaço também formativo, né? E que já formam. E você não muda a cultura. E aí parece às vezes que é um passo para frente, um para trás também, né? Porque tivemos aí, falando de coisa boa, né? A aprovação das leis, né? De novo a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, e a retirada das discussões de gênero dentro das escolas, que seria uma discussão, que é uma discussão muitíssimo importante. Exato. Né? E quando a gente retira a possibilidade de discutir, a gente ignora o fato que já vem sendo discutido. Isso. Quando a escola, ela tem uma história que as mulheres, elas não construíram essa história. Quantas heroínas a gente estuda na história? Os heróis são todos homens. Quando as personagens das histórias infantis são princesas, quando os exemplos de matemática dizem que os meninos têm bola e as meninas têm bonecas, isso já é a escola operando um currículo de gênero, né? Um currículo que reforça os papéis tradicionais de gênero. O que a gente propõe, quando a gente propõe a discussão de gênero na escola, é que a gente traga outros modelos que estejam indo para além dos estereótipos e dos papéis tradicionais de gênero e que possibilitem a cada criança, meninas e meninos, desenvolverem plenamente seu potencial, que é o que não acontece na escola hoje. Mas eu insisto, a escola já opera um currículo de gênero, mas é um currículo que promove o que está no bojo da sociedade machista. O que a gente propõe é um currículo que vá para além disso. E eu não sei, estou pensando aqui, né? E também, né, parece que nós estamos aí apontando para o problema, né? Como temos aí as leis que punem, importantíssimas, né? Então, na escola, nós temos essas discussões, tem esse problema que está lá dentro e todos veem no dia a dia. Mas não está faltando, então, assim, apontar para a prevenção, não é, Sandra? Não, assim, só tentar corrigir um problema quando ele já existe, mas prevenir. Justamente na escola, com as futuras gerações, né? Acho que é justamente pensar que isso é uma construção que a sociedade como um todo tem que levar adiante, né? E ela tem que acontecer no dia a dia mesmo, não é só em ações localizadas preventivas, né? Ela tem que fazer parte do processo de formação dos sujeitos, né? De todos os sujeitos que compõem, que constroem uma sociedade. Pensar essa sociedade, falar em uma sociedade igualitária, justa, é pensar junto, não é pensar separado, né? E aí, de novo, né, quando a gente olha a inserção das mulheres na política, nós somos minoria. Mesmo no processo de escolarização, né, as mulheres já são 60% das graduadas. Né? Isso está no censo de 2015, o censo escolar. Quando a gente olha para que áreas especificamente nós mulheres estamos, não são as áreas mais socialmente privilegiadas, são as com mais baixa remuneração. Então, isso também precisa ser olhado. Onde é que estão as mulheres negras? Né? No campo das ciências, as ciências exatas, por exemplo, nós somos minoria. Né? Na engenharia, os homens são 70%, ainda que as mulheres estejam adentrando nos espaços masculinos, ocupados por mulheres, né? Não masculinos, ocupados por homens, desculpa, ainda é minoria. Quer dizer, se a gente não trabalhar esses dados que nós temos, essas informações que nós temos, e colocar isso no centro da discussão, que isso faz parte, sim, de um processo educativo, que isso tem a ver com a forma como a escola ensina, como ela leva, como ela estimula ou não estimula meninos e meninas para determinadas atividades, nós vamos continuar olhando para essa matéria, para essas matérias da década de 70, de 80 no mulherio, como ainda presentes hoje. Fazendo todo o sentido 2017. ainda hoje, né? O que nós perdemos como sociedade? Exato. A gente, enquanto sociedade, nós só avançamos quando as mulheres avançarem, né? Hoje a gente tem uma humanidade que precisa de cuidados, mas só metade cuida. Hoje a gente tem uma humanidade que precisa produzir, mas só metade produz, que são os homens. Isso. Então, imagina o potencial que a gente desperdiça quando a gente não reconhece as mulheres. Né? E as organizações, as instituições produzem isso. Né? Eu sempre gosto de pensar que quando a gente vai no consultório de pediatra e só tem uma cadeira, e essa cadeira é para a mãe, isso produz gênero. Isso produz uma masculinidade, uma paternidade que não precisa cuidar. Então, todas as instituições, a mídia produz, a propaganda de carro, de cerveja, de brinquedo, produz esses papéis de gênero, né? Então, tudo isso precisa ser modificado. Eu digo que tem tarefa para todo mundo, né? De se revisitar e mudar a maneira de se perceber a outra e o outro e se relacionar com esse mundo. Temos um minutinho final aí para um último recado.
Sandra? Bom, acho que eu queria primeiro agradecer a oportunidade e parabenizar a sua equipe, você, por colocar essa temática em discussão. Acho que a gente precisa, sim, falar muito dessas questões. A gente precisa levar isso, sim, dentro da escola. Está mais do que mostrado aqui na nossa conversa, aqui nesse diálogo de que isso é necessário. Convocar as mulheres a irem para a rua hoje, pedir também para que os patrões sejam sensíveis a dispensar as suas mulheres para elas irem à luta, porque eu acho que isso é que mostra a força e a necessidade do dia de hoje, né? Eu acho que convidar as pessoas para se debruçarem sobre isso, perceber que essa questão interessa a todo mundo, não é uma questão só das mulheres, né? E entender que as mulheres, elas não estão tomando o direito de ninguém. Uma vida melhor para as mulheres é uma vida melhor para todo mundo, e perceber que começa na infância. Vamos olhar para as nossas meninas, né? Desde muito cedo, desde quando éramos meninas, nós enfrentamos essa violência, e é aí que a gente deve começar a problematizar e esperar. Quer dizer, mostrar para as meninas, né, os seus direitos e deveres, para os meninos também, né? Ensiná-los a nos respeitar. Isso. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. E amanhã vamos ter mais um programa ainda na série Mulher. Até lá.